Interesses do produtor em assuntos importantes que estão engavetados há quase 40 anos. Foi sobre isso que eu conversei com o senador Luiz Carlos Reis. Eu vou conversar com o senador Luiz Carlos Reis e vamos tratar de alguns assuntos que incomodam atualmente, mas que vêm se arrastando há décadas. Senador, vamos começar falando lá sobre as dívidas dos produtores rurais. Quando começaram esses problemas e como está atualmente? Fabélia, em 84, 85, iniciamos o movimento de São Borja, eu era assim, um líder classista, e essa negociação veio, o plano era seca em 84, enchente em 85 e plano cruzado em 86. E ali começou essa novela. Em 96, 97, eu já era prefeito de São Borja, quando conseguimos a primeira securitização de 7 a 10 anos de prazo. E depois, como deputado eleito já em 99, com o governo Fernando Henrique Cardoso, começamos com o ministro Turra, terminamos com o ministro Pratini, 25 anos da securitização, 20 anos do PESA e 15 anos do Recop das cooperativas. Ele foi um alívio. Veja que a produção agrícola do Brasil, de 99 a 2002, cresceu 50%. Nunca houve esse crescimento em 3, 4 anos. Por quê? Porque a carga em cima dos produtores brasileiros era muito pesada. Então, essa história hoje ainda está no Supremo Tribunal Federal, em cima do plano Collor, que o Banco do Brasil e o governo resistem para pagar produtores que ainda têm pendência. Veja, esse assunto leva 39 anos. Nós estamos nesse assunto, começamos em 84, 85 e 2023 ainda estamos tratando de parte desse assunto. Parte resolveu e parte ainda está pendente no Supremo Tribunal Federal. E em relação a essa evolução na produção, a transgenia, como que foi a dificuldade da transgenia no Brasil e a evolução dela? A primeira soja transgênica no Brasil foi pirateada da Argentina. A Monsanto já tinha essa soja na Argentina e 2 ou 3 produtores do município de Rolador, ao lado de São Luís Gonzaga, nas Missões do Rio Grande do Sul, trouxeram as bolsas de semente. E ali começou então essa soja pirata. Não tinha semente, era contrabando e era proibido plantar. Com o ministro Pratini, por exemplo, havia uma ação do governo do PT aqui no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, que queria terminar com as lavouras, queimar a lavoura, e nessa altura nós deveríamos ter 60% da soja do Rio Grande do Sul pirata, de soja contrabandeira. E conseguimos com a ação do ministro Pratini que não fosse analisada essa semente das vistorias que foram feitas em Júlio de Castilhos, Tupã-Siretã e outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma novela, mas nós conseguimos aprovar uma lei. E hoje, o maior item da balança comercial brasileira é a soja. E praticamente quase 100% da soja brasileira é soja transgênica. Então a evolução do transgênico também nós trabalhamos forte para que nós pudéssemos ter soja transgênica no Brasil. Então isso é importante no Brasil e no mundo. Então a evolução da tecnologia vem com uma transgenia importante. O Brasil exporta para mais de 180 países. Isso significa que ele tem que se adequar às leis daqui e é de cada um desses países. Como que foi o Código Florestal, as discussões e os embates que ainda ocorrem hoje? Muito importante, aqui a saudação a Marcir Miqueleto, Jonas Pinheiro, que começaram esse trabalho ainda no Senado. Jonas era senador, Miqueleto era deputado, eu era deputado e criamos uma comissão. Começamos em 2002, 2003, votamos em 2012. E hoje, Fabélia, em 2023, ainda discutimos assuntos do Código Florestal. A eleição mais dura do mundo. Disse agora, na reunião do Senado, alguns dias atrás, as ONGs internacionais, WWF, Greenpeace e outras, não fizeram nos seus países o que nós temos no Brasil. Portanto, eles não podem nos criticar, porque as margens dos rios na Europa não tem 1 metro de APP. Aqui queriam deixar com 500 metros de APP os maiores rios. Se resolveu esse assunto, e o Brasil hoje é uma nação sustentável, um código florestal dos mais adequados do mundo. Questões indígenas, que agora a gente vê aí marco temporal e toda uma discussão sendo trazida e querendo retroceder. Nós também tínhamos problema no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro.
Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 31 processos no Rio Grande do Sul pendentes. Começamos também em 2001, 2002 esse assunto. E hoje se discute o marco temporal que nós derrubamos ainda nessa semana no Supremo Tribunal, no Senado, na sessão do Congresso Nacional. Então são questões que, de uma certa forma, prejudicam o agro gaúcho e o agro brasileiro. São travas que o mundo quer fazer com a produção brasileira, que o Brasil hoje é um grande país produtor de grãos e alimentos do mundo e será seguramente, hoje é o terceiro maior produtor do mundo. Nós vamos superar a China e vamos superar também os Estados Unidos pela qualidade dos produtores brasileiros e da tecnologia dos nossos técnicos brasileiros também. Agora, tem um outro assunto que ele incomoda muito o produtor, leva dificuldade para o produtor ter até funcionários na fazenda em função das agressividades que ocorrem, que são as invasões do MST, e você já faz um trabalho de longo tempo com uma tentativa de conter essas ações. Também em 2000, no meu primeiro ano de mandato como deputado federal, nós fizemos uma mini CPI, eu e o saudoso Miqueleto, para podermos fazer as audiências públicas sobre esse assunto, que mostramos ao Brasil e ao mundo o que era feito pelo MST. Enfrentamos o Zé Rainha, no alto poder do MST. E hoje retomam esse processo no Brasil inteiro. O deputado Zucco, aqui do Rio Grande do Sul, fez uma CPI, inclusive, sobre esse assunto. Mas lá em 99, 2000, nós já enfrentamos a força do MST, que, de uma certa forma, invadia e criaram absurdos nas propriedades rurais brasileiras. Então, essa é uma preocupação que nós temos em todo o Brasil, e o PT dá forças para esse pseudo-movimento, falando que não é invasão, é ocupação. Por amor de Deus, quem está em cima da terra e não pode perder o direito da sua propriedade em cima dessas questões do MST hoje, que é muito preocupante. Agora, a gente falou aqui de invasão, de tudo que ocorreu, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, a constituição dela, a formação dela, tem contribuído para esse trabalho? Também, no meu primeiro mandato, tínhamos 10, 12 deputados ligados ao agro e conseguimos, com o Miqueleto e o Homero Pereira, os dois já falecidos, veio o Sérgio de Marco, que era da Abrapa, do algodão do Mato Grosso, e ali a Abrapa e a ProSoja resolveram ajudar a Frente Parlamentar da Agricultura. Então começamos lá com o Miqueleto, Homero, que são falecidos, e eu, nós três conversamos com o Sérgio de Marco, que rendeu homenagem ao Sérgio em nome da Abrapa e da ProSoja, que hoje é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Deputado, não existe nenhum setor tão forte como a Frente Parlamentar da Agricultura, e eu tenho o orgulho de dizer que eu participei da criação desse grande modelo que nós temos hoje, a partir do apoio da ProSoja Brasil, da ProSoja Mato Grosso e da Abrapa Mato Grosso, naquele momento que nós criamos esse grande movimento que é a Frente Parlamentar da Agricultura. Tivemos recentemente derrubada de vetos do marco temporal, da desoneração da folha. Isso nós podemos identificar como vitória? Ou, na sua opinião, isso ainda vai ser judicializado? A questão do marco temporal, nós já estamos ouvindo por parte do Supremo que eles vão judicializar. E nós estamos prontos para enfrentá-los. É um outro embate que nós temos entre Senado e também e o Supremo, e o próprio governo federal, porque o que nós temos hoje, não podemos permitir que o direito de propriedade para nós é sagrado. Hoje, Fabiola, é no campo, mas amanhã será no meio urbano também. As pessoas acham que isso não chegará na cidade, chegará também nas cidades. Então é um problema sério que nós já estamos enfrentando e vamos seguir enfrentando se o Supremo fizer alguma ação contra a derrubada do veto. Na Câmara, esta semana, aconteceu a passagem da reforma tributária. Na sua opinião, isso aí vai, de fato, pesar muito sobre o produtor rural? Eu votei contra, Fabélia, porque essa reforma tributária foi gestada na Paulista, com grandes indústrias brasileiras e os banqueiros. Se vem de lá, seguramente alguém vai pagar. Se tem um benefício para eles, alguém pagará essa conta. Quem é esse alguém? É o prestador de serviço, é o comércio e a agricultura. Apesar dos avanços que nós conseguimos
na Câmara e no Senado, ainda acho que essa conta ficará muito pesada para o agro brasileiro. Portanto, como da origem que ela veio, eu votei contra no Senado e tenho me manifestado contra justamente por essas razões, de quem ela veio e que alguém pagará essa conta. E esse alguém será o agricultor, produtor rural, será o comércio e também será o serviço altamente prejudicado. O Rio Grande do Sul pode ver no senador Luiz Carlos Reis um pré-candidato ao governo para o ano que vem? Fabíola, eu estou cuidando da minha saúde, resquício ainda da campanha do Bolsonaro e da minha campanha, e tenho a minha família e os meus negócios para resolver. Eu não estou preocupado com a eleição, tenho 3 anos de mandato e vou continuar fazendo o meu trabalho. Então, o mais importante é isso aí, nesse instante, essas bandeiras. Eu atuei muito forte na saúde, sempre fui do agro, Fabíola, mas ajudei, por exemplo, uma lei minha esse ano. Os prefeitos do Brasil inteiro e os governadores estão gastando 25 bilhões, porque a lei Reis permitiu que saldos do governo Bolsonaro pudessem, que já tinham que ser devolvidos para o Fundo Nacional de Saúde em 2023 e 2022, pudesse ser gasto por prefeitos do Brasil inteiro e também por governadores do Brasil inteiro da saúde. Então, atuei muito na pandemia, que era muito forte. Então, tem várias ações hoje e também na infraestrutura. Me dediquei. Essa semana sacamos uma hidrovia que foi assinada pelo presidente João Goulart do Brasil e Aedo do Uruguai em 63. Em 2023 vai sair do papel essa hidrovia. Então, essas são bandeiras que eu pego. Eu estou preocupado com isso. Eleição, não estou preocupado. Esse futuro a Deus pertence e nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Tenho que resolver as minhas questões particulares para depois pensar eleições para frente. Uma mensagem para o produtor rural nesse fim de ano? Uma mensagem é o que nós vimos aqui. Você testemunha um fato. Uma turma se forma com 50 anos e consegue trazer o seu paraninfo, o grande Cine Lima, que o Brasil deve ver. O paraninfo com 91 anos, acompanhar a turma dos seus formandos, 50 mensagens. Vamos acreditar e ter fé no Brasil. Vamos lá.